Pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora 1h em ponto no horário de Brasília. O Globo Esporte está começando com mais um fim de semana de muito campeonato carioca. O Fluminense e o Flamengo jogam hoje, já, as notícias ao vivo dos dois clubes. A gente começa com o Vasco, que pega o Nova Iguaçu amanhã às 6. Jogo que você vê ao vivo aqui na Globo. E olha só, o Verrete já foi embora, hein? Quem vai contar tudo pra gente é o Rafael De Angeli. Boa tarde, Rafa. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pablo Verrete foi anunciado nesta manhã pelo Cerro Porteño do Paraguai. Ele já vinha negociando com a equipe, fechou um contrato com a equipe paraguaia por 3 temporadas e, portanto, não vai jogar mais pelo Vasco da Gama. Foram 2 temporadas e meia aqui em São Januário, 60 gols marcados, 143 jogos disputados, se tornou um ídolo dos vascaínos. Inclusive, o último jogo dele foi disputado aqui na quinta-feira, na vitória sobre o Maricá por 4-2. E aí existe a dúvida sobre o futuro do Ryan. Ele recebeu uma proposta do Bournemouth da Inglaterra, aceitou essa proposta, mas o Vasco ainda não deu o ok final para a negociação ser concretizada. Ryan marcou 2 gols nessa mesma vitória sobre o Maricá na quinta-feira aqui em São Januário. A tendência para o jogo de amanhã é que o técnico Fernando Diniz mexa bastante na escalação. Foi o que ele disse na entrevista, logo depois do jogo contra o Maricá. Tá certo, Mari? Volto com você. Amanhã tem Carioca ao vivo na Globo, em Vasco e Nova Iguaçu, às 6. E amanhã também é dia dos 25 anos do 4º título brasileiro do Vasco. O estádio de futebol é um palácio da memória. Você vai percorrendo cada canto, cada curva e relembrando as glórias e as derrotas também do time que escolheu para a vida. Onde vocês estavam naquela final? Cara, um pouco ali perto da curva. Tava em cima, atrás da bateria da torcida. Eu cheguei atrasado, então só tinha lugar para ficar ali na bandeirinha de cornes mesmo, na grade. Só que tava muito cheio. Fábio, Carla e Sidney estão falando da final da Copa João Avelange no ano 2000. O equivalente ao Campeonato Brasileiro daquela temporada. O Vasco tinha um timaço. Buscava o tetra e enfrentou na final o São Caetano, a surpresa do Brasil naquela época. A gente já encarava assim, não dá para escapar de ser o São Caetano que é o favorito. Não, o favorito é o Vasco mesmo, até pelo vestiário que tinha. Jorginho Paulista era o lateral esquerdo daquele elenco que tinha Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, entre muitos outros. Antes de entrar em campo, em casa, em São Januário, o Vasco disputou a primeira partida da final em São Paulo, no Parque Antártica. O São Caetano abriu o placar com César. E o Vasco empatou com o Romário. Passe de Jorginho Paulista. Com uma assistência eu trato como gol. Então, e fazendo ainda para o Romário, para mim, ainda engrandeceu mais ainda, né? Estou no DVD dele. O segundo jogo da final, aí sim, foi em São Januário, dia 30 de dezembro de 2000. Milhares de torcedores em busca de um dos 33 mil ingressos à venda. Até 10 horas a gente fica aqui, tá bom. Hoje é dia de decisão da Copa João Avelange. Antes de começar o jogo, tava muito cheio. Tinha gente em cima das cabines de rádio. Assistindo o jogo, eu, por exemplo, eu não conseguia bater palma, eu não conseguia... eu tava... Era assim, vai, opa, quase, vai! O São Caetano começou melhor. A bola batida outra vez! Aos 20 minutos, Romário sentiu a coxa e foi substituído. Praticamente na sequência, parte do alambrado caiu. Um problema sério, cedeu a arquibancada. Ficou um silêncio mesmo, ensurdecedor. Logo depois começou a gritaria, aquele alvoroço. O jogo foi encerrado. Outra partida precisou ser marcada para o campeonato terminar no campo, com bola rolando. 19 dias depois do encontro, aqui em São Januário, Vasco e São Caetano iniciaram um novo jogo. Palco diferente. No dia 18 de janeiro de 2001, no ano seguinte, no Maracanã, a segunda partida da decisão foi realizada. Aí sim saiu o campeão. Na verdade, ele foi portões abertos, né? E tinha prioridade quem tinha vindo no primeiro jogo aqui. Quinta-feira, 3 horas da tarde, estava abarrotado aquilo ali. 60 mil pessoas no Maracanã.
Primeiro teve o golaço de Juninho Pernambucano com um passe de Romário. Romário mais atrás, a bola batida. Gol do Vasco! Depois o São Caetano empatou. Adãozinho. E aí o Vasco passou na frente de novo, gol de Jorginho Paulista. Soltou a bola, saiu pro abraço. Romário fechou o placar. O bracinho abriu ali, ele é perigoso, voltou na frente e saiu. Romário, o baixinho não perdoa. 3-1. Tetracampeonato brasileiro na conta. Para mim é sempre uma grande satisfação poder relembrar esses momentos que eu tive vestindo a camisa do Vasco, cara. A gente é Vasco. Que 2026 Só Gente- fica caçar. traga. Vai sair. Mais um caneco aí pra nossa sala de troféu que é braba. Ó, Vasco e Nova Iguaçu amanhã às 6 aqui na Globo. E segunda-feira acabou a moleza. Alex Escobar de volta. Primeiro jogo do ano, time titular e estreia com o pé direito. O Vasco recebeu e venceu o Maricá pela primeira rodada do Campeonato Carioca. E fora de campo, a diretoria cruzmaltina segue trabalhando firme para reforçar o time. Um dos alvos para 2026 é o atacante Brenner, da Udinese. Durante o Fala Fonte, a dupla André Hernan e Bruno Andrade revelou que o Vasco vai desembolsar 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, pelo jogador de 25 anos, ex-São Paulo, podendo chegar a 40 milhões de reais em bônus por metas. E se tem atacante chegando, pode ter outro saindo. E não é qualquer um, é a joia cruzmaltina Ryan, que está na mira do Bournemouth, da Premier League. O clube inglês ofereceu 35 milhões de euros, algo em torno de 219 milhões de reais. O grande entrave para o negócio sair é a divisão dos direitos econômicos do atacante de 19 anos. Bruno Andrade explicou a situação durante o Fala Fonte. Hoje, os direitos econômicos do Ryan divididos da seguinte forma. O Vasco tem apenas cerca de 60% do jogador. Os outros 40%, 30% do jogador / família e 10% para os agentes. Então aqui há uma tentativa primeiro. O Vasco forçar com que o Bournemouth suba a proposta, sem depois ter que mexer na questão dos direitos, ou fazer com que o Ryan abra mão de parte da sua porcentagem, a família do Ryan, para o Vasco poder encaixar a maior parte possível dessa negociação. Então, enquanto isso não for resolvido, o Bournemouth não fecha a negociação ou, eventualmente, não sobe o valor. Outro entrave é o desejo de Fernando Diniz em manter o jogador no clube. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo. É o Vasco se movimentando no mercado para fazer de 2026 um ano vitorioso, buscando reencontrar o caminho das conquistas. Bom, é claro que falaremos muito do Ryan e falaremos nessa janela de transferência, na próxima janela de transferência, mesmo se ele sair agora, porque na próxima ele vai ser olhado mais uma vez e aí daqui a 6 meses ele mais uma vez vai estar sendo muito olhado e observado. É um craque de bola, 35 milhões de euros oferece o Bournemouth. Vale isso? Assim, dá para vender já de agora ou dá para esperar um pouquinho e ele se valorizar ainda mais? Upa. Sim, é possível que ele valorize mais, é possível que ele melhore daqui ao meio do ano, mas não sei se dá para garantir que o Vasco vai receber uma oferta maior. Será que os 50 milhões de euros que o Vasco espera receber de fato vão chegar? Essa é uma questão, né? Esse é um valor muito alto, é um valor de Endrick, daí para mais, né? Acho que o Endrick foi 45 milhões, é muito dinheiro. Então, assim, se os 35 do Bournemouth estiverem na mesa do Pedrinho para o Vasco pegar, eu considero uma boa proposta. Eu entendo que o Diniz fala sobre não liberar o jogador agora, por entender que não é o melhor para o Ryan, e ele não está falando, palavras do Diniz, só olhando para o seu próprio interesse, ele está falando olhando para o interesse do Ryan. O Ryan é muito novo, acho que quanto mais maduro o jogador deixar o Brasil para fazer esse movimento para a Europa, mais pronto ele vai estar para entender a adaptação, né? E a gente tem visto muitos jogadores brasileiros batendo e voltando, exemplo rápido, Vitor Roque, Pedro, bateu vários jogadores que bateram e voltaram, e um dos motivos que atrapalha esses meninos é justamente a precocidade, né?
Porque os clubes europeus vêm buscar esses talentos cada vez mais cedo. Só que quando tiram os jogadores aqui cada vez mais cedo, eles estão menos prontos para suportar essa mudança. E nem todo mundo consegue assimilar muito rápido para ficar. O Estevão, por exemplo, parece um menino que vai assimilar, mas a gente não é nem capaz de garantir isso, né? Então, eu entendo que se o Rayan tivesse condições de ficar até os 20, 21 anos no Brasil, por exemplo, e aí migrar para a Europa para estourar lá, ele iria mais pronto. Mas o mercado não espera esse tempo. O mercado tem o seu tempo e os clubes europeus vêm buscar cada vez mais cedo jogadores aqui, primeiro, para eles terminarem de formar e segundo, para eles não perderem para outro clube europeu que vai vir aqui buscar o mesmo jogador. Então acho pouco provável que o Vasco consiga segurar o Rayan. Espero que pelo menos até o meio do ano isso seja possível, mas não sei se será. Porque ele de fato é uma joia, e ele não é uma joia só pelo talento, ele é o pacote completo, no meu entendimento, do que o futebol europeu quer. É talento, é personalidade, né, para chamar jogo, é muita força física, é estatura e é uma finalização muito forte. O Rayan tem tudo o que o futebol moderno, o futebol europeu pede. Então acho que, não sei se ele vai agora, mas quando ele for, a tendência é que dê muito certo. Salve, torcida vascaína. Vamos falar com respeito. A saída do Vegetti para o Cerro Porteño encerra um ciclo importante no Vasco. E a análise precisa ir além do impulso emocional, sem ignorar o que ele representou. Como torcedor, a primeira coisa é reconhecer. O Vegetti chegou num momento muito difícil da nossa história recente e entregou resultado. Foi decisivo em 2023, ajudou diretamente a manter o Vasco na Série A e nos 2 anos seguintes foi artilheiro do time e do futebol brasileiro. Isso não é pouco. Ele honrou a camisa, assumiu responsabilidade e nunca se escondeu quando o time mais precisou. Dito isso, o contexto atual explica a decisão. Aos 38 anos, receber uma proposta de 3 anos é algo raro no futebol. É compreensível que ele enxergue isso como o último grande contrato da carreira. Do lado do Vasco, não forçar a permanência também parece uma postura correta. O clube respeitou o jogador, entendeu o momento e evitou transformar uma saída natural em um desgaste desnecessário. Dentro de campo, a realidade já vinha mudando. Vegetti perdeu espaço no segundo semestre de 2025, não por falta de entrega, mas por uma mudança de perfil e de planejamento. O futebol é ciclo, e esse ciclo claramente estava se aproximando do fim. Manter um atleta experiente, com alto salário, sem papel central no time, também não seria sustentável. A saída sem compensação financeira incomoda, claro, mas o alívio na folha salarial abre margem para a reorganização do elenco e para novas apostas. O Vasco precisa olhar para frente, ajustar o ataque e montar um time competitivo pensando em 2026, não preso ao passado, por mais recente e importante que ele tenha sido. O Vegetti sai sem ser ídolo histórico, mas como um jogador marcante que cumpriu sua missão. Isso merece respeito da torcida. Agora, a responsabilidade passa totalmente para a diretoria e a comissão técnica, que precisam mostrar que essa transição faz parte de um plano e não de improviso. Quero saber o que você pensa. A saída do Vegetti foi um encerramento de ciclo bem conduzido ou o Vasco ainda vai sentir muito essa ausência? Deixa seu comentário, participa do debate e segue acompanhando o canal.